Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 6 de junho. Título: O que Jesus pensa sobre a preguiça? Texto base está em Mateus capítulo 25, verso 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu avô era um imigrante alemão que não falava inglês quando chegou a Ellis Island, no porto de Nova York. Por essa razão, ele teve de trabalhar muito para conseguir qualquer coisa em sua nova vida nos Estados Unidos. Por não ter tempo para ir à escola para aprender inglês, o melhor emprego que ele conseguiu foi o de zelador. No cumprimento de seus deveres de zeladoria, meu avô tirava latas descartadas do lixo das cozinhas do arranha-céu que limpava todas as noites. As latas eram impressas com fotos de legumes e frutas, e ele descobriu que, comparando as palavras com as fotos, ele poderia começar a aprender sozinho a ler e falar inglês. Com o passar dos anos, meu avô trabalhou duro para estudar e finalmente recebeu as maiores honras em seu campo de engenharia. Ao criar seu filho, meu pai, meu avô passou a incutir nele os princípios da diligência e do trabalho árduo. Depois disso, meu pai transmitiu esses mesmos princípios a mim. Ao longo dos anos, nossa família tinha sido muito dedicada a qualquer tarefa que nos foi dada, acreditando que temos a responsabilidade de fazer o melhor possível pelas pessoas a quem somos chamadas a servir. Devido a essa ética de trabalho que foi incutida em mim por meus pais, considero a preguiça absolutamente intolerável. Eu me recuso a permitir que pessoas preguiçosas façam parte da minha equipe. Essa intolerância por preguiça também deve ter sido a atitude de Jesus em relação às pessoas preguiçosas. Em sua parábola dos talentos, Jesus nos contou sobre um senhor que, antes de embarcar para uma longa viagem, confiou seu dinheiro às mãos de 3 servos. O senhor esperava que os criados aumentassem o que eles lhe deram. Entretanto, Mateus 25, do verso 19 ao 23, nos diz que, ao voltar, esse senhor descobriu que somente os 2 primeiros servos haviam aumentado o que ele lhes confiara. No versículo 21, a Bíblia nos diz que o Senhor retornou e descobriu que o primeiro servo havia duplicado o seu investimento. Ao ver esse aumento, o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No versículo 23, o Senhor ficou igualmente emocionado ao descobrir que o segundo servo também havia dobrado o seu investimento. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porém, por que o Senhor chamou o sucesso deles de pouco? A realização deles não foi pequena, de fato foi enorme. Contudo, o Senhor disse aos 2 primeiros criados: Fostes fiel no pouco. Suas palavras no pouco parecem indicar que, afinal de contas, o que eles haviam feito não era tanto. Eu estou certo de que os servos ficaram estupefatos. O que, o que seu mestre quis dizer? Ele estava menosprezando o que eles haviam realizado? O que os 2 primeiros servos haviam realizado era fantástico, mas era apenas o começo. Eles provaram ser esforçados e capazes. Eles haviam demonstrado responsabilidade. Agora, o Senhor sabia que lhes poderia confiar verdadeiras riquezas. Devido àqueles 2 mordomos haverem se demonstrado fiéis, o Senhor viu um futuro brilhante para eles. Como sempre acontece quando Deus está envolvido, a fidelidade resultou em promoção e maiores responsabilidades. Os 2 primeiros mordomos haviam passado em um teste, em um nível mais baixo. Agora, seu senhor se satisfazia em elevá-los para atribuições de vida ainda mais monumentais. Porém, quando o senhor foi ao terceiro servo e viu
que este nada havia feito com o dinheiro que lhes foi dado, disse ao servo: Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versículo 26 e 27. É óbvio que esse terceiro servo não ignorava a expectativa do Senhor. Ele sabia que o Senhor esperava dele rendimento. De fato, ele lhes disse: Sabias? Isso significa que o terceiro servo não poderia fingir ser ignorante. Ele sabia que o Senhor esperava que ele fizesse algo significante com o que lhes havia sido confiado. Aquele senhor não aceitaria desculpas por falta de rendimento, independentemente de quão difícil fosse a situação, de quantas probabilidades fossem contrárias aos seus servos ou de quão impossível parecesse, o senhor ainda esperava rendimento. Seus servos entendiam que essa era a sua expectativa. Assim, o servo que nada fez com seu talento se encontrou em uma situação horrível. Seu senhor o chamou de servo mau e negligente. Mateus 25, verso 26. Como se isso não fosse suficientemente ruim, em Mateus 25, 30, seu senhor o chamou de servo inútil. Antes de prosseguirmos, paremos para examinar essas palavras, porque elas expressam vividamente o sentimento pessoal de Jesus em relação a pessoas que possuem grande potencial, mas nunca o desenvolvem por preguiça. Primeiramente, analisemos Mateus 25, verso 26, onde Jesus chama o servo improdutivo de servo mau e negligente. As palavras mal e negligente são tomadas da palavra grega okneros. Essa palavra significa preguiçoso ou ocioso. Ele transmite a ideia de uma pessoa que tem uma atitude inerte, letárgica, indolente, apática, indiferente e morna em relação à vida. Essa é uma palavra forte, escolhida pelo Espírito Santo para nos contar sobre a intensidade do sentimento de Jesus em relação aos apáticos e letárgicos quanto à sua vida espiritual e suas atribuições de vida. Jesus não tem gosto por pessoas indolentes, pessoas mornas em relação às suas capacidades dadas por Deus ou indiferentes quanto às suas atribuições, deixam um gosto repugnante na boca do Senhor. Ele ama a pessoa, mas detesta fortemente as atitudes preguiçosas que as impedem de atingir seu potencial máximo. Em Mateus 25, 30, Jesus prossegue, chamando aquele servo improdutivo de servo inútil. A palavra inútil provém da palavra grega achireios, que literalmente significa inútil. Uma tradução literal, no modo de falar atual, seria servo imprestável. Essa palavra descreve uma pessoa cuja existência na vida é absolutamente sem sentido. Ela é uma pessoa sem objetivo e sem propósito, que nada contribui para com a vida. O valor dessa pessoa nunca foi percebido porque ela nada faz além de ocupar espaço na superfície do planeta. Porém, como todas as outras, essa pessoa tinha uma escolha. Ela poderia ter se tornado algo significante se tivesse usado o que lhe foi confiado e tivesse feito o que lhe Deus pediu para fazer. Ao ler essas palavras de Jesus, fico pessoalmente grato por meus pais terem me ensinado uma boa ética de trabalho e incutido em mim a importância de fazer um trabalho acima do satisfatório para quem quer que eu seja chamado a servir. Isso diz respeito a servir a Deus, servir a pessoas, servir minha congregação ou servir a qualquer propósito que seja confiado aos meus cuidados. Jesus espera o melhor que eu seja capaz de fazer. Eu sei que se fizer menos do que o melhor, não fiz o que ele espera de mim. A parábola de Jesus em Mateus 25 grita essa mensagem para todos nós. Você precisa atingir o nível mais elevado por modificação de sua ética de trabalho? Se assim for,
Tome a decisão de fazê-lo hoje. Jesus espera que você faça o melhor do que for capaz. Você está dando a Ele o seu melhor na igreja? Está dando a Ele o seu melhor no local de trabalho? Cumprindo as suas tarefas com o maior nível de capacidade que você possui? Se Jesus viesse para avaliar o seu trabalho, ele o consideraria eficaz e satisfatório ou defeituoso e deficiente? Nunca se esqueça de que Colossenses 3,17 ordena: e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Porque você não dedica alguns minutos hoje a pedir a Jesus que o ajude a ser melhor no seu emprego, a esforçar-se mais do que nunca e a ajudá-lo a ajustar a sua atitude para que você possa ter alto nível de desempenho em qualquer tarefa que lhe seja atribuída. Minha oração para hoje. Senhor, eu me arrependo de qualquer preguiça que permiti em minha vida. Sim, eu sei que posso fazer muito mais do que fiz. Eu não me apliquei de todo o coração e com toda a minha força. Em vez disso, me permiti passar pelas situações em um nível medíocre. Eu fiz o suficiente para manter o meu emprego, mas não fiz o suficiente para merecer uma promoção ou um aumento de salário. Perdoa-me por reclamar que não ganho dinheiro suficiente quando a verdade é que eu não fiz o meu melhor. Peço sinceramente que me ajudes a mudar a minha atitude e a aumentar o meu nível de desempenho no trabalho. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou um bom trabalhador e que tenho uma ótima atitude. Sou exatamente o tipo de pessoa que Deus pode usar e abençoar. E sou exatamente o tipo de empregado que meu empregador se empolga em ter em seu departamento, organização ou negócio. Eu trabalho tão arduamente e faço um trabalho tão bom que levo muitas bênçãos e benefícios aos que estão acima de mim em nível de autoridade. Por estar por perto, eu os faço parecer melhores. Deus me recompensa por ser fiel. Meu esforço pela excelência hoje levará a minha promoção e aumento financeiro amanhã. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Se Jesus viesse e inspecionasse pessoalmente a sua atitude em relação ao seu trabalho e ao seu desempenho real no trabalho, que tipo de avaliação você pensa que ele lhe faria? Você pode muito bem ser honesto, porque Jesus está observando a sua atitude e o seu trabalho o tempo todo. Número 2. Se você estivesse procurando alguém para promover, desejaria promover alguém com uma atitude semelhante à sua ou que trabalhasse como você trabalha? Se a sua resposta for sim, agradeça a Deus por isso. Se a sua resposta for não, por que você não desejaria promover alguém semelhante a você? Número 3. Quais você pensa serem as 10 melhores atitudes que deixam o empregador tão satisfeito com o empregado a ponto de desejar promovê-lo a um cargo mais elevado? Seria uma boa ideia anotar essas 10 melhores atitudes e depois dedicar algum tempo a pensar sobre o que você pode fazer para manter melhor essas atitudes em sua própria vida. Sejamos abençoados na prática da palavra.